Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, naquele dia 15 de agosto de 1959, às 18 horas, nascia aquela menina de nome Valentina. Valentina era um bebê saudável, nasceu grande o bebê, pesando 4 quilos. Veio de uma gravidez não desejada, num lar disfuncional e muito pobre de recursos materiais, bem como também emocionalmente falando. O bebê, a Valentina, era a 4ª filha de uma família de 6 agora, contando os 4 filhos mais o pai e a mãe. A mãe trabalhava dia e noite lavando trouxas imensas de roupas, que mal ela dava conta de carregá-las. O nome da mãe da Valentina era simplesmente Maria. Maria. Apesar da vida difícil, a Maria, a mãe da Valentina, era uma mulher muito bonita, linda até, judiada, mas linda, loura. Tinha os olhos azuis da cor do mar em calmaria, só a cor que lembrava calmaria. Sua pele branca fazia um contraste dolorido até com o sol quente. As condições de trabalho eram precárias. 3 bacias, água tirada na cisterna, puxada por uma corda, onde havia um balde pendurado, chamado sari. O sol castigava, pois não havia proteção. O trabalho era realizado durante o dia, todo debaixo daquele sol escaldante, ou de chuva. 4 bocas para alimentar, 4 filhos para alimentar. O pai de Valentina, ele só aparecia de vez em quando lá na casa com um pacote de arroz e por meses a fio não se ouvia mais falar nele. Na época, pouco se sabia sobre a história deste senhor, por onde andava, o que fazia. Será que de fato pensava na família? Pois bem, em meio a estes eventos, lá ficava o bebê, a Valentina. Vez ou outra, a mãe aparecia para amamentá-la com pressa, o serviço urgia. Se fez necessário estancar o leite e passar para a mamadeira. Não havia tempo. Assim, o irmão mais velho poderia providenciar um mingau e ela estaria com mais tempo, a Maria, para as lidas do dia a dia. A Maria, a mãe da Valentina, era uma mulher sisuda, uma cara de brava, sabe? E ela brava mesmo. De poucas palavras. Maria de sorrisos raros, quase inexistentes, e era bastante violenta. A Valentina saberia disso anos mais tarde, de que a mãe era bastante violenta. Valentina cresceu e, apesar dos pesares, cresceu saudável. Aos 5 anos, já tinha consciência do mundo ao seu redor e do seu lugar nele. Ela era uma garotinha linda, Valentina. Puxou a mãe, havia puxado a mãe. Era sisuda também, de poucas palavras também, sem sorrisos, mas na verdade, sem sorrisos por motivos diferentes, achava ela. A partir dessa idade, Valentina testa se lembrar de cada detalhe de sua angustiante e melancólica vida. Valentina já tinha obrigações dentro da minúscula casa, que contava com um cômodo e um puxadinho sem paredes para o fogão, feito com 6 tijolos. Tinha também uma prateleira onde os alumínios brilhavam.
se não brilhassem. Maria, a mãe de Valentina, já introduziu a Valentina no exercício de varrer, arrumar a cama. Só tinha uma para todos, né? Fora a cama da mãe, outra cama era destinada aos filhos. E os bofetões, aqueles bofetões ensinavam a brilhar as panelas. E como dizia ela, como dizia Maria, a mãe de Valentina, é isso que ensina você a ser gente, Valentina. Bofetões. Valentina sofria agressões por fazer e fazer mal feito, por não fazer, por chorar, por não chorar. Ela era o pano de fundo das amarguras de Maria. Suas mãozinhas pequeninas não conseguiam segurar direito as coisas, portanto, ela não tinha o domínio que Maria exigia que ela tivesse. Até aprender, o corpo dela, o corpo da menina, sofria muito. Valentina sofria agressões por fazer e fazer mal feito, por não fazer, por chorar, por não chorar. Ela era o pano de fundo das amarguras de Maria. Suas mãozinhas pequeninas não conseguiam segurar direito as coisas, portanto, ela não tinha o domínio que a Maria exigia que ela tivesse. Até aprender, seu corpo sofria, sua cabeça não entendia o ódio que Maria, aquela mulher, nutria por ela. Mas não era a mãe dela? Era, mas nutria um ódio por ela. Por fim, Valentina foi se naturalizando, ela foi... Na verdade, ela foi aprendendo com a própria vida que a vida era aquilo mesmo. Por incrível que pareça, Valentina amava aquela mulher, a Maria. Achava-a linda e como ela queria por um minuto sequer que Maria a amasse. Mas deveria ter algo torto com a Valentina, algo que fizesse com que Maria sentisse aversão por ela. Mas afinal, o que seria? Por que será que a Maria odiava tanto a Valentina? Mas sim, a culpa estava entendido, era da Valentina. É evidente que era. Ninguém morde uma criança até sangrar sem que a criança seja torta. E era assim que acontecia. A Maria, a mãe, mordia a Valentina até que ela sangrasse. Quando Valentina fez 5 anos e meio, ela pegou um livro de sua irmã. Ela folheou o livro e sem a menor dificuldade leu uma página do livro. Maria não acreditou. Não é possível. Julgou que a menina, a Valentina, estivesse inventando aquilo e pegou o livro e leu a página. E não, a Valentina não estava mentindo e pela primeira vez em sua pobre vidinha, a Valentina ganhou um abraço da mãe que ficou maravilhada, pois a filha nunca havia ido à escola. Meu Deus do céu, essa menina sabe ler. A Maria exclamou, uai, mas... como você sabe ler se você nunca foi à escola? Quem te ensinou, Valentina? E Valentina respondeu com a sua inocência. Mãe, eu aprendi sozinha. De ver a minha irmã estudar, eu aprendi. Maria, a mãe, não sabia que a irmã, a mais velha, sempre lia para Valentina a luz de uma lamparina ou a luz da lua, momentos em que Valentina poderia voar e sonhar com aquelas leituras. Nestes dias peculiares, sua irmã, a mais velha, a introduziu no mundo das letras. Era pouco, mas Valentina tinha avidez em aprender, interesse, e tinha uma mente privilegiada. Era um gêniozinho a Valentina. E foi assim que se deu. Foi um anjo que, compadecido, presenteou Valentina com este momento do qual ela se lembra até hoje. A menina acordou no outro dia disposta. Depois daquele abraço que ela ganhou da mãe, ela se encheu de esperança, com planos coloridos para um futuro melhor. Embora ela não soubesse o que era futuro, pensou que as coisas seriam diferentes daquele momento para frente. Finalmente, sua mãe, Maria, ora, por que não? Afinal, houve aquele delicioso abraço. Não se pode agredir depois de um abraço. Não tem como voltar atrás depois de um abraço, depois de amar. Então Valentina, ela associou o abraço da mãe à leitura, ou seja, porque ela aprendeu a ler, a mãe achou digna dela ser amada. Caramba, que bonito isso. Mas no outro dia tudo mudou. Mas já? Pois é, que é bom durar pouco, né?
No outro dia tudo mudou. A mãe dela já não estava do jeito que sempre fora. Valentina então descobriu que o mundo dos adultos nem sempre tem regras de continuidade. De repente, o mundo dos adultos era como um filme de um roteirista macabro. Maria acordou ranzinza já no outro dia. Acordou com grosseria costumeira. E já colocou a Valentina para brilhar as panelas. Eu quero esse alumínio brilhando. E essa panela de ferro também. E com promessa de muita surra, caso as panelas não brilhassem. Valentina só olhou desolada e uma lágrima furtiva rolou pela face da menina. Foi a sua primeira grande decepção. Mal ela sabia que viriam tantas outras decepções ao longo da vida. Com o tempo, as obrigações de Valentina aumentaram muito. Com 7 anos, já haviam mudado de casa umas 10 vezes. Sempre era no fundo de alguma casa que eles moravam, e as habitações eram sempre as mais pobres, as menores, as mais miseráveis. Inclusive nessa última casa em questão, havia um fogão a lenha, e a menina Valentina foi presenteada com um banquinho para que ela subisse no banquinho e pudesse cozinhar. Sim, o almoço agora seria por conta da Valentina. Maria, a mãe, explicou a Valentina como ela ia fazer o arroz. Foi rápida a explicação. E a Valentina fez. Só que a Valentina fez da maneira que ela entendeu. As mãozinhas tremiam, o pavor de errar, o pavor do insucesso era grande, porque as consequências seriam desastrosas. Pois bem, na medida em que o arroz foi cozinhando, ele foi crescendo, o arroz foi crescendo, e por fim o arroz derramou. Era arroz demais para a panela. E o desespero se instalou e se justificou. Maria entrou e quando viu aquele arroz caindo da panela, a Maria colocou a mão naquele arroz quente, numa fúria mortal, esfregou aquele arroz quente no rosto de Valentina, queimando todo o seu rostinho. A menina ficou com o rostinho vermelho queimado. Foi uma semana de babosa no rosto e uma tristeza de morte na alma. Valentina, nessa época, aprendeu a cozinhar. Quando tinha algo para cozinhar, ela não sabia se ficava alegre ou se quando não tinha, ou ficava triste por não ter. Ela conhecia a fome de perto. Os sentimentos de Valentina eram confusos entre ser triste ou ter um alívio da tristeza. Aliás, os únicos sentimentos aos quais ela tinha intimidade eram medo, vergonha, tristeza, angústia e um monte de porquês embolados em sua garganta. Nesse período, Valentina entrou na escola. Escola Estadual Doutor Pereira. Doutor Pereira. Era uma escola chique. A Doutor Pereira era uma escola chique para aquela época. Lá estudavam tanto os ricos como os pobres. E isso também foi um calvário para a Valentina, porque a menina Valentina não tinha sapatos, não tinha calçados, então ela ia com o uniforme dela era limpo que brilhava, porém a Valentina ia descalça, pezinho no chão ou pezinhos no chão. Logo ela virou chacota da turma. A menina que não tem sapato, ela não tem sapato. Ela não tem sapato, aquela menina não tem sapato. Foi a segunda grande decepção da Valentina. Ela não pensava que crianças também poderiam ser cruéis. E quantas vezes são? Valentina frequentou a escola por 1 ano, saiu-se mal em todas as matérias, se sentia a pior das criaturas. Seu irmão, o Valmei, que era o seu único e melhor amigo, era mais inventivo e ousado do que a Valentina. A vida dura do Valmei o tinha tornado um mini adulto. O que o Valmei fazia? Ele achou um pé de botina, um pé só. Então no outro pé o Valmei enfaixava o pé com tiras de pano e ele mancava, mesmo sem estar ferido, fingindo que estava machucado. E assim ele conseguiu romper aquele ano de estudo do pré-primário. Valentina não. A Valentina não, ela não conseguiu isso. Então ela passou a se esconder no mato até a aula acabar.
Mas não era de todo perdido, não, porque ela estudava nos livros. Neste ano, apesar dos parcos resultados, ela aprendeu a ler corretamente, fazia as contas mais ou menos, mas adorava, como ela adorava, o livro de histórias. Lia avidamente e com isso ela tomou gosto pela escrita, o que tornou-se seu refúgio. Um dia desses de esconderijo, ela estava escondida no meio do mato, assim, debaixo de um pé de mangueira. Ela estava perto de uma cerca de arame farpado. Começou a chover muito, chovia pesado. De repente, caiu um raio. O raio caiu no arame farpado da cerca. Arrebentou o arame, o morão da cerca. A Valentina ficou intacta. Se instalou nela uma esperança que ela seria um ser especial. E isso passou a movê-la. O que lhe reforçou a ideia de que ela era um ser especial foi que no dia e na hora que caiu o raio, o mesmo raio incendiou uma moita de capim e nesse fogo ela viu um anjo. Que lindo, ela viu um anjo. O anjo abriu um lindo sorriso. Sorria para ela aquele anjo. Nesse dia, a Valentina, ela sentiu que havia um amor especial dos céus para com ela. Bonito isso, né? O tempo passou. Sua mãe, a Maria, nunca descobriu que ela não terminou os estudos, mesmo porque não havia tempo para esses pormenores. Não, ninguém se importava com isso. A escola nunca procurou a Maria nunca procurou a escola. E com isso, a nossa Valentina fez 10 anos. 10 anos. Mas lia, escrevia melhor que qualquer um dos seus irmãos. Caramba! E ela não ia para a escola, não ia. Não dava mesmo para desconfiar que ela não tinha ido à escola. Lia, escrevia melhor que qualquer um dos irmãos. Já depois dos 11 anos de idade, tornou-se uma linda garota, de cabelos muito negros e longos, dignos de elogios de quem os visse. Ela não se dava conta disso. A Valentina não. Então ela mudou-se com a família para o estado de Goiás, onde a pobreza deu uma arrefecida, não que abandonasse totalmente a vida deles, deu uma melhoradinha, mas a fúria da Maria não, essa não arrefecia. Maria continuava sisuda, a mãe, brava. Nessa época, Maria acabou tendo mais 2 filhos no Goiás, mas Maria tinha que trabalhar, agora ganhando um pouquinho mais. Os cuidados com os irmãos pequenos eram por conta dela, da Valentina. A menina lavava, passava, cozinhava, cuidava dos irmãozinhos pequenos. Não tinha tempo para ela estudar. À noite, quando o pai de vez em quando aparecia no Goiás, ele lhe dava algumas lições. Quando a Maria, a mãe, checava todo o serviço realizado. E caso houvesse alguma coisa fora do lugar ou mal feito, ao seu olhar, o lindo cabelo de Valentina, pronto, era usado como cordas enlaçando a mão de Maria, que neste movimento arremessava a cabeça da Valentina na parede. Ela não se importava se a filha batia a cabeça ou não, e nem se importava com o tamanho do galo que se formava, assim como também não se impressionava se houvesse sangramento. Que se dane! Bata a cabeça onde quiser bater. Então, surge aí uma nova modalidade de violência que se instala. A vida seguia. Nessa época, além de escrever, Valentina começou também a cantar. Adorava cantar. E o fazia muito bem. Cantava o dia todo naquela lida infernal que a deixava exausta. Um dia, sua irmã, a mais velha, ao chegar do trabalho, deparou-se com a Valentina com os cabelos desgrenhados e perguntou: mas, ô Valentina, o que aconteceu que você está com o cabelo assim? A Valentina contou: foi a mãe. A mãe sempre me agarra pelos cabelos e joga a minha cabeça contra a parede. No fundo, a irmã dela mais velha já sabia. Ela relatou também para a irmã. A irmã, incontinente, pegou a Valentina pela mão, levou-a a um salão. Sua irmã também tinha os cabelos longos e lindos. Sentaram-se as duas naquela cadeira da cabeleireira e a irmã mais velha dela falou: olha, corta os nossos cabelos assim, tipo Joãozinho, tá?
bem curtinho, o cabelo da minha irmã, bem curtinho, o meu também. E assim foi feito. Por incrível que pareça, foi essa a maior prova de amor que alguém já havia dado a Valentina. Nunca mais a menina Valentina esqueceu. Como também nunca mais ela deixou o cabelo crescer, nunca mais conseguiu. Foi como se quisesse cristalizar aquele momento de entrega genuína da irmã, bem como preservar dentro de si aquele sentimento de alguém de verdade, alguém que de verdade a amava. Valentina sempre pôde contar com a sua irmã doravante, e isso fazia a Valentina mais feliz, lhe dava um mínimo de segurança. A Valentina voltou a estudar, mas sempre fazia supletivos, cursos rápidos, sem embasamentos, mas aprendia muito. Nossa, aprendia demais, aprendia muito. Ela era uma devoradora de livros, ganhou prêmios de melhor redação, foi para o jornal lá da cidade do Goiás, foi para o jornal e tudo, sempre passava nos testes de emprego, era dedicada em tudo que fazia, tornou-se uma adolescente sem problemas, educada, obediente. Mas como, hein? Não ficou traumatizada, não? Porém, com ela se arrastou pelo resto da vida um sentimento de enorme baixa autoestima. A autoestima baixíssima. Começou a trabalhar fora quando ela tinha 12 anos de idade. Todos em casa tinham que trabalhar. A vida não era tão difícil, tinha comida na mesa. Maria, sua mãe, continuava fria, porém suas agressões tinham diminuído um pouquinho. Ela estava quase parecendo uma mãe de verdade. Valentina se tornou especial, é a pergunta. E a Valentina? Ela se tornou especial porque quando ela viu o anjo, lembram? Lá na fazenda que ela se escondia da escola, ela se sentiu especial, escolhida dos céus. Mas eu pergunto aqui agora nessa história, Valentina se tornou especial? Bem, sobre isso não posso falar. Deixarei para o julgamento de cada um de vocês. Mas uma coisa eu preciso dizer. A Valentina dessa história sou eu. Eu sou a Valentina. Nasci com o privilégio de um QI mais elevado do que a maioria das pessoas. Me tornei autodidata. Autodidata é aquela pessoa que aprende por si, que consegue aprender sozinha. Nem todo mundo consegue. Foi um privilégio meu. Me formei professora e comecei a lecionar, primeiro para o grupo escolar, depois para o ginásio, e acabei me tornando professora universitária. Na minha área, História. Eu sempre gostei de História. Me casei com um homem muito bom, me tornei mãe de um casal de filhos. E um dia, quando Maria, minha mãe, ficou viúva e sozinha, e nenhum dos meus irmãos quis saber dela, eu estava no sítio do meu marido, lá no sítio do meu marido. E de repente começou a cair uma forte chuva. Havia uma cerca de arame farpado. De repente caiu um raio. Caiu um raio, seguido de um trovão. Caiu no arame farpado da cerca. O raio fez incendiar uma moita de capim que estava perto do arame. E no fogo desse capim eu vi o anjo. Aquele mesmo anjo que eu tinha visto enquanto menina eu era. O anjo sorria para mim, era o meu anjo, igualzinho o mesmo. E ele falou: Valentina, perdoe, Valentina, ela é sua mãe e ela precisa muito de você. Demais, ela precisa demais de você. Olha, eu não podia contrariar aquele anjo. Naquele mesmo dia, assim que passou a chuva e meu marido chegou, eu pedi ao meu marido que ele fosse comigo até a cidade de Formosa, Goiás. Fomos numa missão, a de buscar a minha mãe. Trouxe a mamãe para vir viver comigo a partir daquele dia. Até hoje, a mamãe ainda vive e acaba de completar 88 anos. Mamãe nunca se cansa de me pedir perdão. Diz que ela era uma ignorante e que me tratava daquele jeito, por ainda naquela época não ter aprendido a amar. Mamãe me fala mais ainda, que meu pai a esqueceu justamente depois do meu nascimento. Daí talvez se explique a raiva
que ela sentia da minha pessoa. Depois que eu nasci, papai só voltava em casa a cada mês. Ficava com a mamãe 3 dias e voltava para o mundo de novo. Aí a mamãe diz: com certeza o seu pai tinha alguma outra família por aí. Depois que a mamãe me falou isso, eu não sei se eu fiquei impressionada, eu só sei que voltei a sonhar com aquele anjo. E o anjo então me disse no sonho que eu ainda vou conhecer meus outros irmãos. Será? Porque até hoje eu ainda não tive esse encontro. Pergunto, será? Será que eles de fato existem? Ainda espero esse dia. Comentei sobre o assunto com a minha mãe, que o anjo me disse no sonho que eu vou conhecer meus irmãos. E a mamãe me disse que isso só vai acontecer depois que ela morrer, porque ela não gostaria de ter essa confirmação em vida. A mamãe não quer ter a certeza que papai de fato tivesse outra família. Eu reagi à colocação da mamãe dando risada. E ela me disse, a minha mãe me disse: não ria não, filha. Você só tem 63 anos e você pode esperar. Eu posso esperar. Aliás, esperar foi o que eu aprendi desde que nasci, em 15 de agosto de 1959. Essa era a história, a minha história que eu tinha para contar. E se você gostou, gostaria que você mandasse o seu comentário para cá a partir de agora.